Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje, eu quero começar pedindo desculpa a você que nos acompanha, porque na última segunda-feira tivemos um pequeno problema e não pudemos colocar nenhum episódio no ar. Mas, no programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o vereador de São João da Barra, Analiel Viana, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Analiel. Obrigado pelo convite, Arnaldo. É sempre uma satisfação estar aqui participando dessa entrevista no Manchete Podcast. Vamos começar falando então de política de São João da Barra, que tem muito assunto para a gente falar. Inclusive, vamos falar dessa composição da Câmara. Você fez parte de um grupo que se fortaleceu no ano passado, o G5, que não queria ser chamado de G5, inclusive, né? Que era você, Franks, Elísio, Alain, hoje presidente da Câmara, e o Kaká. Só que esse grupo se desfez, inclusive Alain e Kaká hoje estão na base do governo. O que aconteceu que a oposição acabou perdendo força em tão pouco tempo na sua avaliação? Vamos lá. Sobre o grupo G5, que a gente não gostava de ser chamado G5, que a gente viu um G5 lá atrás, engessado, em querer atrapalhar o governo muitas vezes, e eu nunca me permiti isso. E isso era um consenso entre esses vereadores que compõem aquele grupo que era a maioria na Câmara. Então, por isso que a gente não gostava muito de ser chamado do G5, que veio de um momento remoto lá atrás, muito ruim, de muito confronto e sem a visão do povo, de melhorar para o povo. Agora, pode refazer a sua Vamos pergunta, lá, o que, Luciano? que ocorreu então em tão pouco tempo? Esse G5, quando a gente fala G5, é grupo de cinco, né? São cinco vereadores. Esse G5 ter se desfeito tão rápido. Vocês conseguiram um movimento que levou a prefeita Carla Machado a renunciar a um mandato e se lançar candidato a deputado numa campanha vitoriosa. Carla Capucci assume o governo, mas o grupo se desfaz nesse pequeno período. O que ocorreu? Eu mantenho o meu segmento, a minha ideologia. Os meninos lá não tinham compromisso realmente de palavra com o Elísio para prefeito, assim como eu tinha e tenho. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos um compromisso de permanecer juntos e tomar decisões juntos. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu quero que eles sejam abençoados, que façam o melhor por São João da Barra, para o povo de São João da Barra, independente de estar no grupo dos cinco ou com a prefeita, que eles aproveitem o tempo e o diálogo, talvez hoje melhor com a prefeita, para trazer melhorias para São João da Barra, que esse sempre foi o propósito. Eu penso desse jeito. Essa questão do diálogo com a prefeita, né? Lá atrás, vocês todos já foram, em algum momento, à exceção do Franks, vocês todos já foram, em algum momento, aliados da Carla Machado. Kaká também teve ali uma certa aproximação, mas não foi aliado declarado. Mas você já foi secretário, Eliso já foi secretário, Alain já teve em secretarias também. Enfim, vocês, apesar de estarem na base, terem sido eleitos na base naquele momento, demonstravam uma insatisfação com essa questão do diálogo. Agora, sendo oposição, você tem diálogo com a Carla Capucci? Tenho diálogo com ela, sim. Bem, até acho que começo de junho, eu até sentei com ela, falei sobre vários problemas não, várias soluções. Eu levava para ela, para a prefeita Carla Capucci, na maioria das vezes, soluções. Falei sobre pescate em Mato Escuro, onde ela me deu sim, um campo de futebol oficial, de uma emenda impositiva que eu coloquei em Casumbar, mas precisava desapropriar a área. Até conversei com a Heloísa Mendonça. Então, com o futebol oficial em Casumbar, falando sobre a praça de Água Preta, falando sobre a praça de Gruçaí, falando sobre vários assuntos, Detran, falamos sobre muitos assuntos e o diálogo foi bom. De lá para cá eu não consegui mais contato com ela para a gente avançar. Até o Pescarte me procurou várias vezes, mandei mensagem, mas tudo bem. A gente segue. Há 2 dias atrás, Alexandre Magno me avisou que já tinha conseguido uma agenda, e aí eu nem sei se eles vão. De repente, eles fizeram um contato direto agora, mas tudo bem. O que importa para mim é as coisas acontecerem em São João da Barra. Sobre a ex-prefeita, eu sempre me dei bem com ela de 2017, 18 para cá, eu me dei muito bem com ela. A gente trocou ideias sobre montagem de nominata, sempre teve um diálogo muito bom, assim como eu encontrei com ela agora na feijoada da Folha, e ela me cumprimentou, perguntou sobre a família, e tá tudo bem. Só que a gente caminha.
numa determinada direção. Mas 2021, eu acho que até a própria ex-prefeita e hoje deputado Carla Machado, ela pode fazer um resumo de 2021, um município que arrecadou 650 milhões de reais e pode reavaliar o seu ano de mandato 2021 como muito improdutivo para a arrecadação que estava acontecendo ali. Eu fui talvez o primeiro a me manifestar na Câmara, eu acho que até no teu blog você ressaltou a minha insatisfação, porque afinal de contas a gente andava na rua e as pessoas cobravam sobre iluminação pública e era uma saveiro trocando lâmpadas. Então o município, com duas, três vezes arrecadações de outro município vizinho, lá em 2000, hoje é até mais, mas lá em 2021, e você não conseguia resolver nenhum problema de iluminação. No quinto distrito a gente sofre muito com água e quando eu ia falar sobre o assunto, eu era rechaçado. Eu tive uma reunião no Palácio da Cultura, onde a ex-prefeita, aqui que eu quero manter o respeito, mas me proibiu de falar sobre o município, sobre os problemas do município, na frente de todos os secretários. E aquilo foi incomodando. Uma outra oportunidade que eu tive na casa dela com 8 vereadores, eu acho que só não estava Franks, e fui falar, perguntar qual era a primeira obra do Açu, e ela disse que eu não deveria tocar naquele assunto. Então, como que eu sou vereador do município, hoje com o meu mandato, e eu não posso falar dos problemas do município com a prefeita, onde eu sou aliado? E no momento que eu assumi, antes de assumir em dezembro de 2020, eu pedi para ser líder de governo, desse governo na Câmara. Então, quando você pede para ser líder de governo, eu acho que você quer que o governo dê certo. Você não quer ficar apanhando na Câmara. E aí, por questões lá, que eu já tinha ficado com a primeira secretaria, né? Então ela disse, ó, já que você está na mesa, está em uma posição de destaque, deixa você para ser líder de governo no segundo biênio. E eu aceitei na boa, não estou questionando isso, que eu fiquei zangado, não. Sou um cara super compreensivo, mas nesse momento, quando eu peço para ser líder de governo, eu quero ser líder de um governo que atenda a população, que resolva os problemas. Mas foi cortado o caminhão do pescador em janeiro de 2017. Entendeu? Então foi coisas absurdas que aconteceram em São João da Barra e a gente veio e aguarda 3 meses, aguarda 6 meses, aguarda um ano e as coisas não aconteciam. Então a minha insatisfação foi muito grande. Os portões da minha casa, eu moro no interior, lá em Água Preta, acho que você sabe onde é, e as pessoas vão tomar café comigo toda manhã. Então a cobrança chega na minha porta, literalmente. Agora, se eu tivesse talvez numa fortaleza todo blindado, se ninguém chegasse até mim, talvez eu estaria numa posição mais tranquila. Mas naquele 2021 eu sofri bastante as críticas de um governo que eu acreditava que poderia ser, assim como foi prometido, o melhor governo de todos. E 2021, com todo respeito, não foi isso que aconteceu. Daniel, você pontuou aí cobranças em 2021, 2022 veio a mudança de governo, como a gente falou anteriormente, e hoje você é um vereador de oposição que atua, né? Você está nas ruas, você vem fazendo vídeos, vem mostrando aí o que está acontecendo. O que que você pontua de avanços na cidade desse 2021 para cá e o que você cobra que precisa melhorar? Vamos lá. Eu acho que o maior avanço que teve na nossa cidade foram as emendas impositivas dos vereadores. Algo também que a gente conseguiu, foi um desafio lá no começo de 2021, era uma ideia antiga de Elísio, que não conseguiu avançar no mandato anterior, mas eles sabem o quanto eu lutei para que essas emendas, que a gente colocasse o projeto de lei, e liguei 10 horas da manhã, estou ligando para o vereador Frank, vereador Julinho, questionando, colocando todo o avanço que seria para o nosso mandato se a gente colocasse essa lei e felizmente conseguimos. E essas emendas impositivas foi com que o vereador conseguisse perceber na rua as necessidades da população, principalmente em obras, que nós estávamos ali há uma década sem obras significativas em São João da Barra, e hoje a prefeita Carla Capucci está executando, e inclusive quero ressaltar que ela faz alguns complementos, sim, em algumas obras, outras não precisam, mas em algumas ela faz um complemento, desapropria uma área, isso é muito bacana de sua parte.
prefeita Carla Capuz, de entender a necessidade, mas isso foi a guinada para que o governo chegasse a algum resultado, principalmente em obras. A gente vê, agora falando sobre os avanços, o aumento do cartão, a gente acha que é muito bacana para o município. Eu acho que é um programa que precisa de alguns complementos para que ele não sirva de uma bengala, mas poderíamos ter até nenhum complemento, nenhum programa mais completo e mais ajustado, sonhando com um futuro melhor. A gente poderia ter um cartão até com um valor bem maior, podendo chegar até o dobro, mas desde que você encaixe algo que prospere no futuro. Curso profissionalizante, curso de costura, artesanato, algo para alavancar ainda mais a agricultura, a pesca, o turismo, a atividade portuária. A gente vê que o nosso município é muito amplo e tem várias oportunidades. E eu acho que na vida as pessoas precisam, não tenho certeza, que elas precisam de oportunidade. Se você está em um campo onde todo mundo está estagnado, onde não tem oportunidade, então todo mundo se equipara. Agora, quando você oferece oportunidades às pessoas, aí aqueles que mais se dedicam, aqueles que se cobram mais, eles vão avançar e vão alçar voos maiores. E em relação às cobranças que você faz hoje, o que mais você recebe de reclamação em relação a São João da Barra? Então, a falta de água é um problema constante, a falta de água. A prefeitura ia discutir isso agora hoje até, né? Foi adiado. Adiou. Até quero ressaltar que a secretária Marcela Toledo ultimamente tem me atendido bem. Acho que nós estamos num momento que ela conseguiu entender que não é um vereador do quanto pior, melhor. É um vereador que está na rua e vai cobrar. Não é um vereador amordaçado. É um vereador que cobra o que ele está sentindo de necessidade da população. A falta de remédios que nós estávamos passando, eu mando mensagem, secretário, prefeita, está faltando dipirona, está faltando tal remédio, entendeu? Então isso causa um município tão rico que esse ano pode chegar a 1 bilhão, eu estava fazendo dos 650 milhões, foi lá em 2021, nós alcançamos provavelmente 850 milhões em 2022, e temos uma previsão de aproximadamente 1 bilhão. Então, se você somar esses 3 anos, 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio de arrecadação e deixar faltar dipirona. Muitas vezes atrasa a entrega de fraldas para crianças especiais, idosos. Temos essas dificuldades. Agora, quero parabenizar também a área da saúde em questão de exames. Hoje está avançando e muito, marcou muito exame, atendeu muita população ultimamente. Mas a falta de remédio acaba deixando a gente numa situação difícil. E eu, por estar na rua e faço esses vídeos e cobro e não sou um vereador meio que travado, então eu recebo mensagem o dia inteiro. Olha, Léo, isso está acontecendo aqui, outro ali, e a gente não dá conta nem de atender a demanda da população. Eu me desdobro, mas ainda fica alguma coisa para trás que a gente tenta resolver na próxima semana e assim vai. Por falar em cobrança, em estar com a população, você estava me contando aqui agora que está montando um esquema diferente aí, né? Como que você recebe o pessoal para bate-papo? Como funciona? Então, eu inaugurei semana passada o bate-papo com o vereador na Leal Viana. Porque eu vou na localidade, eu monto uma tenda, tem um banner atrás, uma mesinha, um cafezinho, mais ou menos estilo um café com escovar ali, e bato papo e transmito ao vivo. Ao vivo. E até as pessoas me perguntaram lá no grupo Desenvolve Açu, que a estreia foi no Açu, perguntando, mas eu vou poder perguntar? Claro que você vai perguntar. E você pode gravar a tua parte e vai ser transmitido ao vivo também. Então eu acho isso interessantíssimo. Eu acho que eu saiba, é a primeira vez que um vereador vai para a rua e abre a sua rede social para as pessoas que concordam com ele e aqueles que discordam, perguntar e questionar. Tem que estar preparado, tem que estar com disposição para encarar, porque o nosso município
enfrenta muitas dificuldades, principalmente lá no Quinto Distrito. A sua base é o quinto distrito, né? E eu vejo, e aí é uma análise de quem mora na outra ponta, lá no Pontal de Atafona, mas eu vejo a prefeita Carla Capucci com um certo carinho com a Sul, né? Foi passar verão lá, faz evento, quer uma certa paridade de eventos, a Sul e a Atafona, mas evento é uma coisa muito temporária, né? O que o quinto distrito mais espera do governo ainda? Então, minha base eleitoral, é claro, por distrito, É, é o o quinto é muito quinto, amplo, sim. 600 votos, né? Aproximadamente 600 votos lá no Quinto Distrito, para um distrito que fez 5 vereadores, Sim. é bem significativo. Mas eu tive muito voto fora do Quinto Distrito também. Eu sou um vereador do município todo. Você vê que eu atuo bastante em Barcelos, Gruçaí, São João da Barra. Eu tive 129 votos em Atafona, entendeu? Então, fui bem votado nos outros distritos também. E espero até ser mais votado ainda na próxima eleição, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo, tentando atender todos os distritos. Mas seu dia a dia tá lá no quinto, por isso que eu fiz a Sim, pergunta pro ar. tá, mas para não ficar Sim, limitado sim. Não, a ali gente vai no abrir, calma. bate-papo no Quinto Distrito. Vamos lá. O Açu é uma localidade, uma praia carente há vários anos. O Açu, se você não conhecesse o Açu Sossegado, parece até uma cidade que foi bombardeada, as ruas destruídas. Até teve secretário lá que estourou o cárter na rua e vazou todo o óleo. É loucura. E isso vem há anos. Em abril, a prefeita saiu no Portal Fiscal do Povo que ela, em 3 meses do estudo, estaria pronto de drenagem ali das duas ruas principais, aonde eu venho trabalhando sempre. Coloquei a emenda na LDO ano passado, reservando recursos para a rua principal do Açu. E também tem a rua Maria Clarinda, que precisa de uma atenção. Maria Clarina tem E que ser refeita, agora, né? até me surpreende, essa semana, começar a reformar o calçamento da rua principal. Uma coisa que eu não concordo, afinal de contas, aquilo ali devemos trabalhar. Galerias de água, já deixar uma galeria de esgoto pronta, que a gente precisa avançar no saneamento do nosso município, e asfaltar, em definitivo. Dinheiro nós temos para que isso aconteça em São João da Barra. A Câmara está lá, não atrapalha ninguém. Nos meus vídeos eu sempre falo isso, Arnaldo. E coloco aqui mais uma vez, eu quero ver alguém botar uma situação onde a Câmara atrapalhou o governo a avançar. Então, as coisas que não avançou, foi eles mesmos que se atrapalharam até hoje. Eu falava que a Maria Clarinda eu acho que tem que ser refeita, né? Tem que tirar e fazer de novo, né? A Maria Clarina tem que ser refeita e a Manuel Francisco de Almeida, que é a rua principal também, as duas. E as outras, sim, uma reforma de calçamento. Aí sim. E foi o que eu cobrei até semana passada, quando eu vi uma licitação de 11 milhões para reforma de calçamentos, eu fui para os grupos de WhatsApp e na Câmara cobrar que uma parcela desse recurso fosse investida no Açu, porque hoje a gente não vê uma rua no Açu com calçamento perfeito. É um paradoxo do Porto do Açu e a localidade do Açu? Então, o Porto pegou ali, né, cara, o nome do Açu e hoje é reconhecido no mundo inteiro, né, como um super porto. Ao mesmo tempo, ficou de costa para o Açu. É uma outra situação que eu venho lutando bastante. Nós tínhamos acesso à Lagoa de Quipari, através ali de um ponto onde hoje é o centro de visitantes. Foi nos tirado do pessoal do Quinto Distrito. A gente vinha pela praia, o pessoal do Açu vinha pela praia, dava aproximadamente 5 a 7 quilômetros, estava na Lagoa de Quipari. Foi tirado, nos deram o caminho pela SB 28, que fica ali na Estrada do Galinheiro. Aí tiraram durante a semana, só deixou o fim de semana e agora também não tem mais acesso. Você precisa. Imagina para quem sai do Açu e vinha pela SB 42, pela beira da praia, e acessava a Lagoa. Hoje ele tem que sair, pegar a RJ 240, chegar na BR 356, entrar em Gruçaí, atravessar a ponte e. É insano o que está acontecendo no nosso quinto distrito. O Porto precisa se sensibilizar. Eu tenho comprado essa briga pela população do quinto distrito, pescadores e agricultores também que gostam da pesca no Quipari. É uma lagoa onde o quinto distrito tem um carinho enorme. Mas voltando para o Açu, e a gente vai continuar lutando pela Lagoa de Quipari e pelo acesso à praia. Mas vamos lá, voltando para o Açu, eu acho que a prefeita tem mesmo que tem um carinho muito grande com o Açu. O Açu já pagou
por muitos anos uma dívida que ele não tinha. E afinal de contas, o Açu está lá destruído há vários anos e a gente precisa revitalizar o Açu. Aí quando fala, ah, mas o pessoal não está indo para o Açu. Claro, não tem estrutura. Eu mesmo tenho uma pousada da minha família lá e só no dia de shows. Porque precisa de uma estrutura bacana para que as pessoas visitem a Praia do Açu, se apaixonem novamente, como era na década de 90, e que possa criar laços ali e estar visitando todo, ao menos todo final de semana. Ana Leão, você falou um pouco sobre o restante do município, eu falei que a gente ia chegar lá. Você já esteve à frente da pesca e também do turismo de São João da Barra. Hoje, como vereador, como que você vê esses dois segmentos? Segmentos esses que estão mais ligados ao lado de cá, né? Digamos assim, mais ali a Tafona e Gruçaí, a questão da pesca. Turismo acaba também pegando aqui o distrito, mas Gruçaí é menino dos olhos do verão, vem Expo Barra e agora que durante o seu período como secretário até se pincelou que poderia voltar, mas não voltou. Enfim, como que você acompanha agora como vereador o turismo e a pesca em São João da Barra? Então, eu peguei o turismo em um momento horrível, né? Onde a gente pegou o governo, assumimos o governo com muitas dívidas do governo passado e aonde não poderia gastar. Quero agradecer aqui a Sávio Saboia, ao Flávio Raposo, ao próprio Alexandre Rosa e mais toda a minha equipe ali, o meu sub, que era o Júnior Monteiro, que Também hoje é vereador vereador, sim. comigo, o João Paulo no esporte, que foi um desafio. Imagine você assumir uma secretaria em um momento que você não possa gastar. Na alta Na temporada, alta temporada, você com 15 dias para fazer um verão acontecer, você assume no dia 2 de janeiro e você tem que colocar teu bloco na rua, porque o verão tem que acontecer no dia 20. Então, foi muito frenético aquela correria toda, mas eu, como estou citando aqui nomes que me ajudaram bastante naquele início, e a gente conseguiu a parceria público-privada muito pela influência do nome Carla Machado, sim, que nos ajudou bastante, a gente não pode negar isso, e as coisas aconteceram. A gente trabalhou muito no turismo, trabalha demais. Você prepara a semana inteira, você prepara o fim de semana. E no fim de semana você apaga incêndio o fim de semana inteiro até a madrugada. Então, é muita correria, muito trabalho. Fiquei lá 14 meses, fiz 2 verões, entendeu? Sem poder gastar. E depois, quando tinha receita, infelizmente eu fui tirado de lá. Me prometeram que eu poderia trabalhar muito mais na pesca do que eu realmente consegui fazer. Nós tínhamos lá o projeto esse projeto que entrou agora, foi ideia minha, do Glauber, do Eleilton, do Mauro, trabalhando com a gente, a questão da distribuição de camisa UV, protetor solar, chapéu, bota, mas não me deixaram trabalhar. Disseram que não podia, cada dia era um problema, e juridicamente, não sei o quê. E aí, a gente avançou muito na pesca. Ó, coloquei a rádio 24 horas, assinei parceria com a FIPERJ, onde trabalha os projetos para o pescador e levanta recursos do Pronaf, Banco do Brasil, entre outros recursos. A gente conseguiu colocar a despachadoria marítima. Coloquei 2 caminhões para funcionar, que estavam parados, para atender o pescador. É até das minhas revoltas em janeiro de 2021, meu primeiro mês de mandato, ver o pescador me ligar, porque tinha uma afinidade comigo, e eu não poder atender. E liguei para o secretário disse que não poderia atender. Fui até a vice-prefeita, que hoje é prefeita, na sala dela, tive que receber um não da prefeita, na época. Então, isso foi algo também que me deixou muito triste naquele momento. Mas eu ainda peguei caminhão emprestado para atender o pescador, porque eu tinha um carinho tão grande com eles ali, e teve pescador que eu peguei caminhão emprestado para atender. Adriano de Gruçaí foi um que eu atendi com um caminhão de um amigo emprestado, e sabendo que tinha um caminhão na pesca. A gente avançou na reforma do barco. O secretário que assumiu depois não colocou para funcionar, mas eu reformei o barco. esse barco é uma novela, né? Esse barco é uma novela. Você sabe que em São João da Barra, o secretário, muitas das vezes, ele não tem a autonomia que deveria ter. Eu queria reformar esse barco desde 2018.
mas só consegui mesmo começá-lo no final de 2019. Então o tempo não deu, não foi hábil para botar ele para funcionar. Mas eu consegui acompanhar e Saul entregou o barco pronto no final de 2020. Agora, por que que funcionou? Eu não sei. Agora, no turismo também, eu quero agradecer muito a João Paulo, que me ajudou bastante no esporte. O projeto ajudado do Júnior Sena foi um parceiro que nos ajudou bastante quando a gente não tinha nada para trabalhar o esporte. Eu tinha uma tenda particular minha, que ela rodou, quando eu estava no turismo, ela rodou o município inteiro. É que voltou a rodar agora. Não, essa até sumiu depois, eu nem sei para onde está essa tenda. Agora é uma tenda menor, tinha uma tenda grande, aonde eu levava, porque não podia alugar tendas. Não podia alugar tendas. Então essa tenda atendia toda a população. Então eu fiz ali, eu dei o meu melhor em momentos dificílimos de São João da Barra. Entendeu? Há uma situação muito chata também, que não poderia falar o meu nome no balneário da Tafona. Talvez você não saiba disso. O Igor Ferraz e o Rafael, não pode, é determinação lá de cima, que não pode falar o nome do secretário. Depois, todo mundo pôde falar o nome de Edivaldo Machado, e entre outros. Então, eu fiquei muito triste nesse momento também. Parecia até que coisa que não poderia divulgar o meu nome para eu não crescer naquela região. Mas eu digo que se Papai do Céu me fez bom em uma coisa, é fazer amizade. Então, por onde eu passo, eu faço amizade e os frutos vêm logo depois. Ana Leão, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, vamos falar de política, né? Você já Sim. se colocou aí como possível candidato à reeleição no ano que vem. E também já citou lá no começo da nossa conversa um apoio a Elísio, caso se concretize a candidatura de Elísio a prefeito no ano que vem. O cenário é esse mesmo? Você já está se preparando para uma tentativa de reeleição? Como que está a questão de composição partidária em relação a esse tabuleiro? Então, eu tenho sim o meu apoio, já declarei meu apoio a Elias e reafirmo o apoio a Elias. Ele vindo candidato a prefeito, eu estou junto com ele e acredito muito que ele vem. É claro que precisa de partido, precisa de tudo isso, mas acredito que ele vem. Eu sou sim um pré-candidato à reeleição do ano de 2024. Quero continuar o meu trabalho, que, ao meu ver, está sendo um diferencial para muitos avanços do São João da Barra. E partido, eu estou no Cidadania, não sei se vou continuar. Até o Cidadania, eu acho que está numa federação com o PSDB, que Eliso, se eu não me engano, pegou esse partido. Então, é importante. Eu, o PL também é um partido que me agrada bastante. Há várias alternativas. Eu gostaria de estar no PL também, mas também posso estar em outro partido. Isso daí não. Eu tenho um segmento mais de direita, isso é verdade, mas consigo ver também com bastante sabedoria os benefícios da esquerda, o que a esquerda luta, e eu tento fazer esse mandato dessa forma. Inclusive, você, como vereador, concedeu o título de cidadania a. Você já foi candidato até pelo PCdoB, se não me falha a Não, memória, não, né? PCdoB eu nunca fui candidato, não. Você, você não Não, chegou. fui pelo PSB. Foi PSB. PSB. PSB, Ah, PSB. a memória às vezes falha um pouquinho. Mas enfim, você agora se coloca como um candidato de direita, que é natural na vida, você é um candidato, um nome que se afeiçoa à direita, mas o que eu dizia é que é natural na vida, você pode ir mudando de opinião, vem do PSB. Esses dias eu recebi um bolsonarista aqui que vai pro PSB, então as coisas acontecem, né? A vida é dinâmica, não tem muita fórmula fechada. Mas o que chama atenção nas suas indicações de medalha recentemente foi que você já se afeiçoando a um discurso de direita, já se colocando como um possível nome para o PL, você me concede título de São Joanense, de cidadão são joanense, a Dani Balbi, a Flávio Tá, Serafini Serafim. e também a Não, os Marina. dois. Só os dois, né? Só os dois. Dois nomes da esquerda, do PSOL, o partido mais à esquerda, PSOL e PCdoB. Como explicar isso para o seu eleitorado? Vamos falar sobre o PSB. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o ex-deputado Gilviano, falecido, né? Gilviano, eu tinha uma amizade muito grande com ele. E, e ele estava no PSB da região, ele que comandava o PSB. Então ele me convidou para estar no PSB em São João da Barra e assim eu aceitei e fiquei no PSB, independente de direita ou esquerda.
Agora, quando você me pergunta, você tem um carinho pela direita, você segue direita e dá o seu título, dá 2 títulos de cidadão são-joanense para 2 deputados de esquerda. Vamos lá. Eu acho que hoje o Brasil ele comete um erro muito grande e eu acho que nesse ponto eu não estou cometendo, onde você consegue ser extremista de um lado ou de outro, onde você não consegue olhar para o outro lado e ver os benefícios e aquilo tudo que ele pode trazer de bom para o nosso país. E somado ao que a da direita também traz, e a gente transformar em um país ainda mais amoroso, mais fraterno entre um e outro. Quando eu acenei com a minha dificuldade, que eu já citei aqui com o Porto do Açu, quem abraçou? Flávio Serafini e Dani Balber. Então, se eles olharam para o meu município com tanto carinho e com tanto apego, aquelas pessoas que estavam sofrendo, então por isso que eu resolvi dar o título de cidadão são-joanense a eles, mesmo sendo de esquerda, e eu admiro o trabalho deles. Então, nesse momento, eu dei o título. E eu acho que tem que ser assim. Nós precisamos olhar a política como um todo. Ah, não, eu sou de direita, não falo com a da esquerda, também vou criticar tudo da esquerda. Não, e vice-versa. Eu vejo dessa forma a política e que Papai do Céu me abençoe e que eu continue sempre assim. Para a gente fechar, então, eu só quero a sua avaliação em relação ao presidente do Legislativo, presidente Alain, e a prefeita Carla Capucci. Então, como eu falei aqui no começo, o presidente, hoje ele está alinhado com a prefeita. Que Deus abençoe o momento dele e que ele faça, junto com a prefeita e com os demais vereadores também, o melhor para São João da Barra. É isso que eu peço. Independente, estava junto, não está, porque eu acho que a gente continua, a Câmara continua junto, unida. Agora, para o bem da população. Não temos mais compromisso, talvez, em algumas coisas? Sim, mas eu acho que a gente tem que pensar na população. E vamos pedir à prefeita que ela faça pelo nosso município. Mas como que você avalia a condução de Alain à frente da Câmara e a condução de Carla Capucci à frente da Prefeitura? Olha, vamos citar por parte. Alain tem mostrado o trabalho dele na Câmara, tem atendido os pares, tem dado uma resposta rápida ao Executivo nas suas necessidades. Eu acho que isso é interessante, bacana e eu aprovo. Ponto. Vamos falar da prefeita. A prefeita Carla Capucci chegou em um momento onde Carla Machado estava muito fechada, entendeu? E ela chegou com um sorriso, com um abraço, com um carinho, e isso transformou todo o ambiente. Se os resultados significativos vão aparecer, torço que sim. Ainda não vi de uma forma como todo mundo exalta. Eu ainda não vi, com todo o respeito, prefeita, o resultado. Nós ainda não temos água, nós ainda temos dificuldade de remédio, nós não temos obras significativas fora das emendas impositivas. Eu acho que isso é interessante ressaltar. Então, tem muito a provar ainda no nosso município. Eu estava andando nas ruas de São João da Barra, sede, e eu estava até num carro alto. Precisa reformar todas aquelas ruas. Estão todas destruídas, todas incertas, cheias de salavanco, buraco para tudo quanto é lado. Então a gente precisa resolver esses problemas para depois você avaliar positivamente. Ainda não aconteceu. Fora isso, tem o ginásio lá, que não é emenda positiva. Quero agradecer pela reforma do ginásio. Ananiel, quero mais uma vez então agradecer a você pela participação e deixar desde já o convite aberto para uma próxima oportunidade. Obrigado, Arnaldo. É um carinho enorme estar aqui com vocês, falando sobre a nossa querida São João da Barra no Manchete Podcast. Que o Papai do Céu nos abençoe e que a gente tenha um futuro cada vez melhor. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!